Já. Boa noite. Como é boa noite em francês, Fernanda? Rapidinho. Eu não sei. Era para dar uma de boçal aqui, mas não consigo. Bonsoir? Deve ser. Bonsoir. Bonsoir, igreja. Não sui, não. Bonsoir. Eu quero que fique de pé. Cristóvão e Elisiana estão aqui hoje. Cadê Gustavo também? Ô, Glória! Chegaram diretamente do campo missionário, já vão estar amanhã na confraternização dos líderes. Amanhã vai ser um dia maravilhoso, os líderes, nós vamos estar juntos, um ano de muita atividade, muita dedicação. Vocês devem ter reparado, quero que vocês fiquem atentos, vou falar algumas coisas antes de ler o texto bíblico. Primeiro agradecer as orações dos irmãos, falar uma coisinha assim, para vocês entenderem, nós viajamos, tivemos um tempo de 10, 12 dias, mas olha que coisa interessante, só para vocês verem, como a parte financeira, vamos falar assim para todo mundo, nós fizemos uma viagem que nós colocamos aqui para ir para Israel, não sei se vocês se lembram disso, um grupo para Israel, não sei o que, tá, aquela coisa lá, e terminou que não funcionou, porque logo depois que a gente decidiu ir lá, houve a guerra lá em Israel, e começou aquela confusão, o grupo se desfez, e eu fiquei guardando o dinheirinho para a gente, um dia, no futuro, a gente poder ir. E resultado que o tempo passou um ano e tanto guardando dinheiro, todo final de mês ia lá, guardava, eu tirava do orçamento, botava numa caixinha, guardava numa caixinha, não estava mais, o dinheiro sumia. E aí um dia chegou o pacote de viagem, Fernanda viu, aliás, a gente vive toda hora, né? Pacote de viagem toda hora. Então chegou o pacote de viagem, a Fernanda achou que deveria... Aí quando nós pegamos, aí eu fui lá pegar quanto tinha de dinheiro. Quando eu peguei lá, falei, dá para a gente ir. Então, assim, uma coisa importante, que eu sempre digo isso, quando alguém viaja, obrigado, querido, quando alguém viaja, algum líder viaja, quando nós estamos viajando, comemorando lua de mel, não sei o que, 10 anos de casado, coisas assim, eu sempre fico muito alegre, porque eu sei que esse é o tipo de investimento que todo mundo, a maioria, na verdade, secundariza. Não prioriza nada disso aí. Não guarda o dinheiro, não prioriza uma data, não comemora a data, não faz nada disso. E aí, depois de um tempo, as coisas vão degenerando, vão degringolando, não sai para jantar dia nenhum, não sai, comemora uma vez por mês, vai numa praia, não faz nada. Não se dedica à família. E isso é uma das coisas que a gente procura ensinar, mas ensinar não falando. Não adianta falar essas coisas, não tem na Bíblia. Viaje com sua esposa. Não tem na Bíblia isso. Então, a gente procura ensinar através de um exemplo. Mas, mesmo que não ensinasse através do exemplo, existe uma necessidade que cada um, pelo menos, preste atenção, a necessidade emocional da família. A família precisa estar junto algum tempo, precisa viajar, precisa passear, precisa ir em uma praia, tem que ter essa percepção. E, nesse sentido, Deus abençoou, porque a gente conseguiu... Deus usou poderosamente uma serva do Senhor aqui na videira, chamada Geórgia. Pelo amor de Deus, me arranje um jeito para a gente viajar. E aí incentivou mais ainda, e disse, bora! E a gente aí, foi do Zé. Você está sabendo pelo microfone agora, é isso aí. Ela insistiu com a gente, aí a gente ganhou coragem, e aí, enfim, foi muito boa a viagem, mas o meu incentivo a você é que você guarde 100, 200, 300 reais, uma bobagem, quanto seja. Depois de um tempo você tem 1.000, 2.000, 3.000, alguma coisa. E para você ter uma ideia... uma das pessoas do campo missionário, não vou dizer quem, conversando há tempos atrás com a gente, disse que queria viajar, conhecer a Itália, e virou para a Fernanda e falou, eu já tenho dinheiro da passagem. Quando eu vi vocês começarem a guardar, eu comecei a guardar, e hoje eu tenho dinheiro da passagem, só falta a hospedagem. E aí alguém falou assim, fala com Krishna deve estar até ouvindo agora, fala com Krishna, essa pessoa falou com Krishna, e eu não estou falando de uma pessoa daqui, estou falando de uma pessoa do campo missionário que vai para a Itália. Então, por que isso? Porque se planejou. Então, se planeje, que é possível fazer. A prova é que a gente fez esse esforço e a gente pôde ir, né? A segunda coisa que eu queria falar é sobre o Videira Café, irmãos. No presbitério, nós conversamos e eu queria dizer o seguinte, o Videira Café, toda a arrecadação, vocês sabem que é para o campo missionário, mas não é isso que eu ia falar. Não é isso. É porque uma parte dos irmãos chegam aqui 7h30, 7h10, 7h15 na quinta-feira, ou então no domingo também, 18 horas. Mas quando chega 18h30 ou 19h50, no caso da quinta-feira, eu pedi hoje que eles saíssem dali, porque a pessoa fica ali, pede um sanduíche, tudo bem, e é evidente que a pessoa
por atenção, vai atender e fornecer aquilo que se pede, né? Mas eu pedi ao Videira Café, saia de lá e deixe vazio. Por que motivo? Porque a maioria, daqui não dá para ver que eu sempre peço para apagar a luz, mas alguns estão sentados lá. Mas o que acontece? A gente tem um dia de ensino, um dia de celebração e um dia de reunião. A gente nunca aumenta esse tipo de agenda. É sempre a mesma batida. Uma vez por mês, uma reunião de casais. Uma vez por ano, um fechamento de casais. Irmãos, não é uma igreja de muita atividade. Agora, as atividades que têm que acontecer, que é aquelas atividades individuais, vocês veem o pastor lá, vida na vida, discipulado, isso aí tem que acontecer como vida, como relacionamento, normal. Mas o que acontece? Tem gente que, estando aqui, não está aqui. Não está aqui. Chega tarde e observe o que eu estou falando. Não estou dando bronca, não. A formação do caráter, ela implica em pontualidade. A gente viajou e a gente viu lá a pontualidade inglesa, ou a pontualidade do barco, a pontualidade de tudo. Teve uma das viagens que a mulher falou assim, fomos lá a uma determinada cidade longe, e ela falou assim, tal hora vai sair o ônibus. Se vocês não estiverem aqui, a gente vai embora, e para você voltar até o navio, é 345 euros. Calcule o euro na base de 6, vai dar R$2.000 para você voltar. Ou vai ficar na Europa e o navio vai embora. Assim, não tem negócio de concessão para ninguém. Eu cheguei 2 minutos atrasado num ônibus. A pessoa estava com cara feia. Está atrasado. 2 minutos. Então, é uma questão de postura. Você é ou não é? Então, é claro que a gente entende que o trânsito está piorando e tal, mas a gente marcou 10 para 8 para isso. Se marcar 7h30, reconheço. Você sai do trabalho 6 horas para estar 7h30 aqui, difícil. Mas entenda isso. Então, por isso, a gente pediu, isso conversamos no presbitério, pedimos para tirar, para o pessoal sair do Videira Café, justamente para a gente não ficar conversando. Então, nesse sentido, existem coisas que a gente não pode abrir mão. Então, eu queria a terceira coisinha lhe recomendar. Falando da forma... Nega, você está aqui, nega? Fica em pé. Quantos querem receber nega bem-vinda? Diga amém. Eita, nega está aqui. Eu tinha que fazer isso, né, nega? Você acha que eu ia deixar passar? Perca o amigo, mas não perca a piada. Já viu esse versículo? Tá lá escrito. Então, agora, a última... então, falando sobre formação. Nós estamos aqui num processo formativo. Formativo, não é informativo. Informativo é seminário. Vai para o seminário e fica tomando aula. Mas aqui não é um processo informativo, é um processo formativo. E o que significa dizer que existem disciplinas pessoais que cada um tem que desenvolver a sua. Eu convivo com Fernanda, eu sei a disciplina que Fernanda tem nas coisas. Disseram para ela, não sei quem foi o bendito que disse, que de manhã tem que tomar água morna. 600 ml de água morna. Irmãos, tomar 600 ml de água em jejum já não é brincadeira. Vou pedir aqui, levante a mão. Quem aqui toma meio litro de água quando acorda? Acordou, toma meio litro de água. Levanta a mão, só para saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5% daqui. Mas a bendita Fernanda ouviu um bendito camarada que disse que tem que tomar 600 ml de água morna. Chega de noite, ela ferve a água, bota numa chaleira e acorda de manhã, água morna. Ela ouviu, acreditou. O que eu quero dizer? Disciplina. É formação de caráter. Disciplina não é obrigação, é formação de caráter. Ninguém impôs isso a ela. Então ela quis. Quem quer, tem uma convicção. Quem tem uma convicção, pratica, forma caráter. Por isso que chegar no horário, não é uma questão de dar bronca. Você acha que eu vou ficar dando bronca a você porque você chegou atrasado hoje? Não, você tem que reverter esse processo dentro de uma formação de si próprio. Por isso, o Videira Café vai cooperar com você. 10 para 8. Boa noite, meus queridos. Buf, fecha lá e sai todo mundo. E você com fome, fica. Porque aí com a fome vai você se lembrar que você não precisava chegar 10 minutos atrasado. Você podia chegar 10 minutos antecipado, né? Essas coisinhas assim. Hoje nós saímos, passamos, pegamos alguém e chegamos aqui 19h47. Não era para ter chegado esse horário. Eu digo, Fernanda, não fale com ninguém. Fernanda subiu direto, não falou com ninguém, veio direto. Disciplina. Quer dizer, era para ter chegado antes, beijado todo mundo, eu fiquei lá beijando e ela subiu. Então, assim, disciplinas. Então,
Então, fique em pé, todos os líderes de conexão, por favor. Todo líder de conexão, fique em pé. Líder de conexão. Presta atenção aqui agora uma coisa. Vocês, líderes de conexão, dá uma bisoiada aí, dá uma panorâmica aí. Quem está faltando da sua conexão hoje? Fala aí, olha aí. Não, eu vou lhe dar 1 minuto para você, visão telescópica, aí mira aí. Visão telescópica. Paulo Jonas está ali, isso aqui. Quem mais está aí? Veja aí. Eu sei o nome de todo mundo, viu? Sei o nome de todo mundo. Cadê Fátima? Fátima está aqui. Cadê Zefa? Está aí? Valesca está aí? Eu oro por todo mundo, queridos. Eu oro por todo mundo, então eu sei o nome de todo mundo. Olha aí. Quem está aí? Olha aí, Luzerne. Galera, está aí? Claro que Yuri e Jaque não podem estar aqui, né? Tiveram neném. Mas observa bem a dinâmica. Esses líderes estão aqui. Deve estar faltando um deles, que é João. Veja só, os líderes estão em pé. Um deles, que é João, me falou, mandou uma mensagem. Olha o seguinte, vou ter treinamento do Legendários e hoje eu vou estar no treinamento para que os outros que vão participar do Legendário não estejam participando, fiquem na macro, mas eu participo e gravo para depois os outros assistirem. Olha o nível de consciência, de informar e gravar para os outros participarem depois e não perder a macro. Isso é um líder. Isso é um líder, pessoal. Então, essa galera, amanhã a gente vai fazer uma celebração do nosso ano, amanhã, aqui perto. Por quê? Porque esses líderes estão aqui presentes. Quer ver essa semana que eu estava aqui, quem estava aqui foi Yasmin. Yasmin está no ponto de um bebê está gritando, já, tchau, e querendo sair, e ela ali sentada. Eu falei, não acredito, Yasmin aqui. Não, ela veio, ela não ficou em casa. Então, os líderes têm esse papel. Mas o que eu estou falando para vocês agora, líderes, a importância de você estar ajudando o seu discípulo a se disciplinar para ele vencer o desafio dele. Às vezes o desafio é o marido que quer comer, é ou não é? Ele quer o jantarzinho pronto. Então, dia de quinta-feira tu vai montar 5h30 o jantar. Micro-ondas no ponto, depois, né? Paf, sai, já deixa lá a ponta, aperta 3 segundos lá, esquenta a comida. Tem que ser assim. Cadê Nilson? Nilson daí? Guto está aí? Pronto, é isso aí. Então, queridos, eu queria que a gente entendesse isso. Se a gente fosse para ser uma igreja evangélica, a gente só ia viver de movimento e de sentimento. Mas se a gente vai ser discípulo, a gente vai viver baseado no caráter. Amém? Quantos concordam, aplaudam ao Senhor. Obrigado, líderes. Obrigado vocês. Obrigado vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, no capítulo 12. Ezequiel capítulo 12. Nós temos um texto, irmãos, bem complexo. E eu queria ler esse texto, Ezequiel 12. Ele não está no PDF do nosso PDF hoje. Eles vão colocar na tela, Ezequiel capítulo 12, verso 1 em diante. E isso que está colocado ali, até o 16... Essa história, queridos, é uma história bem estranha. Antes da gente ler, eu quero dizer o seguinte, que eu vou começar a falar hoje sobre discípulos, só isso, discípulos. Hoje eu vou falar sobre o tema discípulos, um sinal. Vou falar sobre isso. Discípulos, um sinal. Vou falar só sobre discípulos. E a Bíblia tem histórias estranhas. Essa é uma das histórias mais estranhas que tem. Porque essas pessoas que são enviadas da parte de Deus, eles têm vidas muito estranhas. Se você pensar a vida desse Ezequiel, que você vai ver essa história, você pergunta, rapaz, Deus botou esse cara no esparro mesmo, porque um negócio... Irmãos, só para ter uma ideia, Ezequiel, eu vou figurar aqui, viu? Não sei se eles vão conseguir pegar, mas Ezequiel recebeu uma ordem de Deus para fazer isso aqui, ó. Você vai dormir 1 ano assim. Depois você vai dormir 1 ano assim. E quando você levantar, você vai pegar o seu cocô. Isso que está escrito. Vai fazer um fogo e vai comer comida com o seu cocô. Aí ele falou, não, Deus, é demais. Aí não dá. Aí ele falou, tá bom, eu vou deixar você fazer comida com cocô de animal. Como é que Deus manda um cara? Ele desistia.
Qualquer um de nós falou, deixa ele lá, está repreendido. Em nome... Só Satanás dá uma ordem dessa, né? Não, foi Deus que deu. Deus deu essa ordem doida. Tem cada história maluca na Bíblia, e história de servo de Deus, que se fosse Saul, não, história de gente séria. Jeremias, Deus chama Jeremias e diz, todo mundo vai ser contra você, mas vá. Eu falei, então para que eu vou? Eles não vão te ouvir, então não serve para eu ir. Isso, você vai, eles não vão te ouvir, vão ser todos contra você, mas você vai. Aí ele falou, mas não tem sentido, mas vai. Então, mas é um servo de Deus, outro servo de Deus, conhecidíssimo, Samuel. Como é que Deus chama um menino e tira dele o pai e a mãe? Explica para mim. Não, explica. É um vocacionado, sem pai e sem mãe, porque quando ele ficou pequeno, saiu, desmamou, levou, e não tinha pai, não tinha mãe. Como é que quem troca a fralda dele? Quem troca a fralda dele? Quem ensina ele a fazer cocô? Quem faz esse negócio? É um servo de Deus dos maiores da Bíblia, Samuel. Dos maiores. Então as histórias são estranhíssimas. Todos eles mudaram a história por serem o que foram. Eu vou começar a falar hoje sobre discípulo. E essa história começa assim, Ezequiel 12, 16. Discípulo, um sinal. Ezequiel 12, 16. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem. E ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, olha o que ele vai fazer. Portanto, filho do homem, arrume os seus pertences para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. Então, à tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros vejam fazer isso. Enquanto eles observam, faça um buraco no muro e passe os seus pertences através dele. Ponha-os nos ombros, enquanto o povo estiver observando, carregue-os ao entardecer. Cubra o rosto, para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia, levei para fora as minhas coisas arrumadas para o exílio. Depois da tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com os meus pertences, carregando nos ombros à vista de todos. De manhã me veio esta palavra do Senhor: filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou o que é que você está fazendo? Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes, eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá os seus pertences nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco e será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. E estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado em meu laço, e eu trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá, e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais, todas as suas tropas, e os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações, e os espalhar pelas terras. Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome, da peste, para que nas nações onde forem, contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Amém? Vamos orar, pedir que Deus derrame graça sobre nós nessa palavra. Pai bendito, peço que o Senhor traga revelação e entendimento para estes discípulos que estão em formação, assim como eu, que o Senhor conceda graça, para que cada palavra, e neste particular esta palavra, Senhor, remova coisas, desfaça construções mentais, anule sofismas e pegue toda a altivez, ou seja, a atitude contrária, que se levanta e ponha por terra. E traga, Senhor, os pensamentos de cada um cativos agora,
que os pensamentos não fiquem no WhatsApp, nem na rede social, nem na atividade de amanhã ou da semana que vem, que os seus pensamentos sejam trazidos cativos aqui aos pés de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essa história é uma história bem maluca, ela bem maluca. Você já viu o que aconteceu assim? Ezequiel recebe uma ordem, ele está aqui, e ele está na sua casa, ele recebe uma instrução para ele sair como quem vai para o exílio. Então ele pega, arruma coisa, aqui tem microfone? Tem, né? Ele pega algumas mochilas, ele pega uma mochila, arruma uma mochila, põe do lado de fora, aí tranca a casa, aí vem com a mochila, aí chega aqui, para diante do muro, coloca a mochila aqui, aí cava um buraco no muro, passa as coisas, passa pelo buraco, pega essas coisas, bota na mochila e faz assim com a mão, e vai andando, indo embora, e vai embora. Ele fez isso, todo mundo viu. E o que acontece com isso que ele está fazendo? O que isso significa? Em que sentido isso tem? Para a gente aqui e para ele lá. Em primeiro lugar, Deus disse para ele que você vive no meio de uma nação rebelde. Primeira coisa que Deus falou com ele, no verso de número 2, você vive no meio de uma nação rebelde. Você vai agir, mas você não é rebelde. Você não é eles. O povo não presta, o povo é duro, o povo é incircunciso, mas você não é eles. E eu conto é com você. Eu não conto com eles, eu conto com você, que é diferente deles. E eu vou usar você para dar uma mensagem. Então, a primeira coisa que fica claro para Ezequiel, ele não é o povo. Diga, eu não sou o povo. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém especial. Você é alguém escolhido. Tem muita gente que faz muita coisa. Você não é muita gente que faz muita coisa. Você é alguém que faz a vontade de Deus. Existe uma coisa específica para você. A segunda coisa que Deus manda ele fazer, quando ele diz, pega essas coisas, arrume como quem vai para o exílio, e ele fala assim, faça isso para que os outros vejam você fazer. E a Bíblia diz em Mateus 5,16, para assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, aquilo que você é, vai aparecer. Diga, o que eu sou vai aparecer. Não tem jeito. Ezequiel está fazendo, agindo, amando de Deus, mas tudo que ele está fazendo e agindo, botando o pé no muro, que faz um buraco no muro e passa pelo buraco do muro. Por que ele não deu a volta? Porque não tinha sentido. Dá a volta, ele está andando, mas quando ele faz um buraco no muro, o pessoal presta atenção. O pessoal presta atenção àquele ato estranho que ele está fazendo. E aquilo chama a atenção, prende a atenção e torna-se pedagógico, torna-se didático. Então, os outros vão ver. A terceira coisa que o texto continua, ponha nos ombros enquanto o povo estiver observando, carrega o entardecer, cubra o rosto para que não possa ver, cubra o rosto. E aí Deus diz para ele, fiz de você um sinal para a nação de Israel. A terceira coisa que ficou claro, você é um sinal. Você não dá um sinal, você não tem um sinal, você é o sinal. Você é o sinal para a nação de Israel. E cada um de nós, na proporção aqui, somos um sinal. Do mesmo modo que estamos vivendo no meio de um povo rebelde, do mesmo modo que a gente está vivendo e os outros estão vendo e Deus quer que veja, do mesmo modo ele diz que nós somos a própria pregação. Você é o sinal. Não, você não fala uma palavra boa, você é a palavra boa. Aquele camarada, ele não estava pregando, ele estava fazendo buraco e andando, e aquilo já era uma pregação. Aquilo já era o que Deus queria falar. Depois Deus continua, verso 7, o texto diz, então fiz o que me foi ordenado. Você observa o que é um servo de Deus. Saul recebe instrução para ele não sacrificar, esperar Samuel chegar. Samuel demora, e Saul faz o quê? Ele pensa, raciocina e decide. Ele não obedece. Ele toma a decisão segundo a cabeça dele. Ele, não, é o seguinte, você demorou e o povo ia se dispersando e eu ofereci o sacrifício. Você perdeu o reino. Você ofereceu o sacrifício e perdeu o reino. Por quê? Porque a Ezequiel,
uma maluquice dessa, que essa não é a pior, tem pior. Tem uma ordem que Deus dá para Ezequiel. Sabe qual é a ordem que Deus dá para Ezequiel? Filho do homem, num só eu tirarei o prazer dos teus olhos, e tu não chorarás. Ponto. E de manhã morreu a minha mulher. E o Senhor proibiu de chorar. Eu tirarei, e você não pode chorar. Você sabe o que é isso? O camarada pega a esposa, bota no caixão, enterra, o pessoal fala, tu não vai chorar não, é? O que ele está fazendo, o povo está compungido, o povo está prestando atenção. Por quê? Porque ele é o sinal, ele é a mensagem. Olha a força do que Deus faz, e fez isso com toda a Bíblia. Eu vou lhe mostrar isso. E ele diz, então fiz como me foi ordenado. E a última coisa, diga-lhes, eu sou um sinal para você. Como eu fiz, assim lhe será feito. Olha só. Ele está dizendo para o povo agora que a minha vida está falando para você. E faça o favor de abrir os ouvidos, porque Deus está falando contigo através da minha vida. Irmãos, a quantidade de pessoas que têm discurso está cada vez aumentando mais. Na internet, o que você vai mais ver é o quê? Digital influencer. Você bota uma pronúncia assim, influencer, né? Fica bonito. Um monte de gente com mensagem, um monte de gente com discurso, um monte de gente com produto, um monte de gente com oferta. Ou seja, falar é fácil. Falar é fácil. Apresentar algo é fácil. Eu quero saber se aquela pessoa é aquilo que ela está apresentando, porque Ezequiel, ele antes de falar, ele era. E foi isso que fez a diferença. Depois que o pessoal entendeu, viu, ele falou assim, vai acontecer assim, assim, assado. Irmãos, é impressionante. Porque aqui a história, ela vai acontecer, o rei Zedequias, ele não aceita a ordem de Deus, ele fez um acordo com o povo, com a Babilônia, perdão, e aí quebrou o acordo com a Babilônia. No capítulo 14, Deus vai detonar ele. Você quebrou um acordo que você fez em meu nome? Você é louco? Pois eu vou lhe entregar. E de fato, eles fugiram pelo muro, fugiram da cidade de Jerusalém, mas a tropa de Nabucodonosor foi lá, pegou ele, prendeu, botou os filhos dele e os nobres perante ele, matou todos eles perante o rei, e depois furou os olhos do camarada e levou para a Babilônia. Isso aconteceu, previsto como estava aqui. Eles eram para ter ouvido, mas eles não ouviram. Então, o que eu estou trazendo essa história para o nosso contexto de Novo Testamento? Na Nova Aliança. Em primeiro lugar, Jesus chega e ele se apresenta como Senhor. Ele diz para Mateus, em Mateus capítulo 8, ele fala assim, segue-me. Imediatamente Levi levanta, larga a corregedoria, a coletoria, melhor dizendo, e larga os seus livros, o seu dinheiro e segue. Por quê? Porque há um Senhor, como diz, Deus o fez Senhor e Cristo, Atos capítulo 2, aqueles que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Só que Jesus não chamou você, a mim, a cada um de nós, simplesmente para crer nele, não. Crer nele, o diabo, por exemplo, estava vendo Jesus na cruz, e não faz diferença para a vida dele. O fato que Jesus também fazia muitos sinais, ou seja, ele é Senhor, faz sinais, apresenta testemunhos, mas a multidão nem cria. Ou seja, de algum modo, o problema não era crer, porque se fosse para crer, o que significava, crês tu em Deus? Fazes bem, os demônios creem, Tiago 2, e até tremem. Então o problema não está nisso, o problema não está em crer. O problema não está na quantidade de pessoas e da igrejas que você conhece e cristãos que você conhece. Você conhece muitos que creem e que declaram fé. Você nunca vai saber pela declaração se ele crê mesmo. Você não é para saber pela declaração. Não é para saber. A fé sem obras é morta. É para saber por outra coisa, não pela declaração. Mas até Jesus, para testar as multidões, ele dizia na lata para a multidão, ó, quereis também vocês retirar? Olha, quem não comer minha carne no meu sangue, não tem vida em si mesmo. E ele expulsava praticamente a multidão, porque só ia ficar quem estivesse debaixo do governo dele, não quem dissesse que queria. Porque disseram que criam, depois chegaram na cruz lá e falaram o quê? Crucificam. Quer dizer, eles criam, mas lá fez mudar a fé, porque mudar a fé é fácil. É só alguém chegar a falar uma coisa diferente para você, você muda de crença. Aí não tem como. Mas Jesus não alisava. João capítulo 8, João 6, 26, eu queria que a igreja lesse, 1, 2, 3 já.
porque viram, mas porque comeram os pães. Ou seja, Jesus ele não está alisando, ele é Senhor. Portanto, Jesus não chamou simplesmente porque ele quer a tua fé, a minha fé, não. Jesus chamou a cada um de nós para ensinar a vida. Olha o que eu estou falando. Jesus chamou você para ensinar a vida. Queria que você falasse para a pessoa do seu lado: você não sabe viver. Pode falar. Aí já teve gente aqui, tá doido. Fernanda sabe viver, né? Não, você tem que falar, você não sabe viver. Quem sabe o que é vida, chama-se Jesus, o autor da vida. Você sabe existir. Você quando a criança nasce, ela existe, mas ela não vive. Existir e viver são duas coisas diferentes. A existência, ela é biológica, a vida não é biológica. A vida não é biológica. Então Jesus chama você para ensinar você a vida. Agora, como é que você sabe que eu estou dizendo isso? João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus vai ensinar você a viver. Agora, para viver com o coração mau, com o coração cheio de pecado, com o coração cheio de iniquidade, cheio de maldade, não consegue. Por que não consegue? Qualquer feridinha que alguém te faça, você revida. Qualquer circunstância que alguém pisa no seu calo, você tem que se afastar dessa pessoa e não perdoa. É o normal. Quando a pessoa tem um coração voltado para os seus sentimentos, os seus achismos, ele não está vivendo, está existindo. Então ele vive uma vida decadente. E eu não estou falando de ímpio. Eu estou falando que, inclusive, crentes que têm fé, mas que não têm vida. Tem fé, mas não tem vida. Não sabe resolver um problema de casamento, não sabe resolver um problema financeiro. Essa semana eu estava falando com uma pessoa sobre uma situação bem grave, situação de câncer. Situação de câncer. Situação grave. E eu falei assim, a pessoa que estava conversando comigo, eu falei, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando a pessoa está ali sentado no vaso e fez cocô, isso aí, você está ouvindo. Ela tem que se levantar. Acabou aquilo ali, ela sabe o que tem que fazer, ela tem que se fazer sua higiene, levantar e sair. Não adianta ela ficar ali chorando, está doendo. Mamãe, Jesus, por que está doendo? Por que eu estou com essa enfermidade? Levante, se limpe, saia, vista a roupa. O que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas deixam de fazer a sua obrigação, o que tem que fazer, para ficar aprisionadas? Por que Deus está permitindo isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E fica a vida inteira perguntando por quê, perguntando como, mas o que tem que fazer, não faz. Tem que se consertar, não conserta. Tem que diminuir as despesas, não diminui. Tem que pagar a dívida, não paga. Então não faz o que tem que fazer, mas perguntar para Deus e orar, aí vai. Conclusão. Você tem pessoas que cavam um buraco, caem e depois vai para a intercessão. Irmãos, eu quero oração. Fecha o olho assim e pede oração. Eu quero oração, irmãos, estou passando a necessidade, mas nunca vai dizer por que está passando aquela necessidade e por que entrou naquele buraco. Não vai dizer nunca, mas ela está no buraco, pede oração para sair do buraco. E a igreja orando, Jesus, não vou responder não. Vou responder não. Ela já sabe por que entrou, ela tem que sair do buraco, fechar o buraco e andar em outra direção. Entendam que Jesus, a pessoa não sabe viver, mas tem fé. Isso não serve, irmãos. Isso não serve. Jesus chamou você para viver e para aprender a viver. Chamou você, a mim, a cada um de nós, chamou o discípulo para aprender a viver como Deus projetou o homem para viver. E por isso que Jesus é um modelo de vida. Quando a gente vai, por exemplo, está eu e Fernanda, Luzerne e George, nós estamos viajando juntos. Nós temos um relacionamento. Eu passei meses orando por essa viagem, para que seja bênção para eles. Um tempão orando, Senhor abençoa, Senhor ajuda eles, Senhor quer que seja bênção, que essa viagem seja uma bênção. Por quê? Porque eu não tenho o que oferecer para eles. Eu sou uma pessoa ranzinza, pessoa sem graça, eu tenho a minha maneira de ser, e essa maneira de ser não significa nada, O cara andar comigo 15 dias, não quer mais viajar, pode perguntar a ele. Agora, se a vida é vida de Cristo, ele vai ver alguma coisa que brilha e que não sou eu. Isso é simples de entender. O discípulo de Jesus deve andar como ele andou. Lê para mim esse texto, 2, 3 já.
deve andar como ele andou. Em 1 Pedro 2,21, o que é que diz? 1, 2, 3 já? Mas a parte boa começa agora. Todos os discípulos são um sinal. Diga, todos os discípulos são um sinal. Todos. Todos são um sinal. Quando Paulo foi chamado por Deus e foi enviado, o Senhor o chamou e disse: eu fiz você luz para os gentios. Ele não escolheu ser luz para os gentios, ele nem escolheu ir aos gentios. Ele disse, ele nem falou assim: eu envio você como pastor e missionário. Não, ele falou: você é luz para os gentios. Jesus também era um sinal. Olha o que Jesus é, segundo Pedro, capítulo 2, 7 e 8. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 já? Portanto, para vocês, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, tornou-se. E quem é Jesus? Pedra. Jesus é pedra. Jesus é pedra. Jesus é um sinal, Jesus é uma pedra. É uma pedra para você, se você se fundamenta nele, é uma pedra para dar uma pedrada naquele que não crê nele. É exatamente isso. Ele é uma pedra. Paulo é uma luz, ele é uma pedra. O que você é? Será que a gente também não é alguma coisa? 2 Coríntios 3 e 2 e 3. Vamos ler? 1, 2, 3 já? São a nossa conhecida e lida por todos. Agora vamos lá, vocês demonstram a carta de Cristo, não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Olha aí, ó. Ezequiel é um sinal de que vai acontecer. Ele quebra o muro, vai acontecer alguma coisa. Ele põe a bagagem, não olha para trás, vai acontecer isso. Paulo é luz para os gentios, porque Deus o chamou para ser. Jesus é pedra de tropeço, ou pedra de como é que eu li? Pedra de tropeço, ou pedra angular. A gente é o quê? Carta. Mas quem vai ler nossa carta? Quem vai ler? Lê esse versículo aí, passa o olho aí. Quem vai ler nossa carta? Essa carta? Quem que você acha que vai ler? Quem é? Todos vão ler a carta. Todos lerão a carta. E aí começa o que você precisa compreender, meu irmão. Você precisa compreender algumas coisas. Como é que Deus ensina? Preste atenção agora, que essa parte é profunda. Essa parte é complexa. Você precisa entender isso. Eu já falei isso com vários discípulos pessoalmente. Mas agora eu vou falar coletivamente. Isto aqui é essencial. Como é que Deus ensina ou como é que o homem aprende uma coisa? Como é que Deus ensina, como é que o homem aprende? Irmãos, Deus estabeleceu, Deus, não fui eu que estabeleceu, que para as coisas do mundo natural, do mundo material, que a gente chama de mundo sensível, a gente aprende ou apreende essas coisas pelos sentidos e pela razão. Por exemplo, aqui ó, essa água, o filtro está precisando trocar. Vamos supor, né, que eu diga assim, eu tenho paladar para detectar, eu aprendo e apreendo a temperatura da água. Tudo que é material, eu uso o quê? Eu uso os sentidos e uso a razão. Uma vez que eu comi uma comida, por exemplo, agora a gente comeu comida indiana, foi lá num restaurante de noite, vamos comer comida indiana. Irmãos, você não consegue imaginar, não dá nem para repetir o que eles servem. Aí bota lá um treco lá com anis com gengibre, um negócio assim, falei, não acredito que isso vai prestar. Meu Deus do céu. A gente pegava aquele prato ali, devorava os 4 assim, meu Deus, que comida é essa? Aí foi para o navio, o que tinha no navio? Comida indiana, segunda, terça, quarta. Quando chegou no último lá, eles não aguentavam nem olhar para aquele negócio, né? O que a gente aprendeu a matéria, sentiu, interpretou, e depois comida indiana. Assim, a razão e os sentidos. Isso são as coisas materiais. Mas eu faço uma pergunta. O que é isso? Me diga o que é isso. Pense aí.
Eu escolhi essa gravura, e do lado ali, alguns vão conseguir enxergar o que tem do lado ali, mas alguns não vão conseguir enxergar, porque eu entrei na inteligência artificial e fiz uma pergunta para ela: o que é blá blá blá? Apresente-me uma imagem que represente isso. E a inteligência artificial se rebolou ali e não conseguiu. Sugere aí o que significa isso aí. Fala aí. Sugere aí. Quando você vê isso aí, sugere aí, Arivelto, o que tem aí? O que é isso? Pode falar, o que é? A brevidade da vida, o pôr do sol. O que vocês acham que isso seja? Eu coloquei aí, escolhido. E fui pegar a inteligência artificial, ela não consegue captar. E não estou falando de chat qualquer um, chat GPT-4. Ok? O que é isso? Isso é saudade. Você conseguiu captar saudade nesse quadro? Sinceramente, alguém pensou em saudade nesse quadro? Não pensa. Como é que você comunica saudade, Moni? Você diz assim: eu vou lhe ensinar, Tâmara, eu vou lhe ensinar saudade. Preste atenção. Saudade é uma coisa que a gente sente quando a gente perde alguma coisa. Aí quando eu perco a caneta, não consegue. Você não consegue. Você consegue ensinar água, iPhone, faca, bola, navio, mas você não consegue ensinar saudade. Eu vou botar a segunda gravura. Agora eu quero na segunda gravura que vocês me digam o que é. O que é saudade? Como é que diz a saudade? Como é que ensina a saudade? O que é isso? Como é que eu ensino isso para alguém? Pensa aí o que é isso. Eu vou ensinar resiliência. Resiliência é a capacidade que a pessoa tem de suportabilidade diante das adversidades e daquilo que lhe é contrário. É a perseverança com base na virtude da fortaleza. Resolveu o seu problema, nega? São palavras. O que é, Cláudia, o que você vê aí? Preocupação, né? O que mais? Dali do lado eu perguntei à inteligência artificial o que era isso. Ela também não acertou. TPM. Chegou perto. Nenhum homem vai acertar, né? Hein? Fatura alta de cartão. Irmãos, como é que você ensina o que ela está sentindo? Fala aí. Enxaqueca. Não ensina. Não ensina. Não ensina. Você só ensina matéria, só ensina coisas. Com quantos anos Metusalém morreu? Me fala aí, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Vou aproveitar a deixa aqui agora. Jonatas, você consegue ficar em pé? Não, né? Consegue? Irmãos, Jonatas acabou de se formar em teologia. Quero que você aplaudisse a teólogo Jonas aí. Já não basta tocar bem, agora ainda é teólogo. Deus abençoe você, parabéns, varão. Parabéns pela dedicação. Não sei como ele arranja tempo, né? Depois a gente procura disso. Mas assim, diz aí, como é que você aprende sobre essas coisas? Sabe como é o nome disso aí? Eu entrei na inteligência artificial Chat GPT-4, no top, perguntei, frustração, me explique o que é uma frustração. Como é que... Aí ele sugeriu, Sérgio, uma pessoa com as mãos na cabeça olhando para baixo, um quebra-cabeça incompleto com a peça faltando, uma estrada bloqueada por uma barreira. Ele não consegue. O computador não consegue ensinar você frustração, saudade, luto. Levanta a mão aqui, quem perdeu alguém este ano, algum parente próximo, levanta a mão. Quem perdeu? Como é que você ensina luto se não perdendo alguém? Como é que você ensina consolo se não passando por uma dor que precisa ser consolado? Como? Lendo um livro? Como é que isso funciona? Não funciona. Então Deus, e essa terceira aqui, ó, se conseguir passar é a terceira.
Aí. Esse aí é fácil. O sentimento mais comum, eu digo, vou facilitar para o ChatGPT. Digo o que é medo. Né? Aí ele botou um cara, olhos arregalados e um rosto pálido. Imagine, o computador não sabe falar de sentimento. Você sabe o que Deus está fazendo em você? Ele está fazendo 2 mais 2 é 4? Não, Ele está fazendo com você uma coisa séria. E agora eu vou lhe mostrar o que é. Pode soltar o vídeo agora. Agora tem um vídeo, eles vão soltar esse vídeo e eu vou começar a falar. Pode deixar baixinho. Tem 5 minutos de vídeo, eu vou falar em cima desses vídeos. Aqui é um camarada que vai fazer uma letra. Ele vai fazer uma letra. Ele vai esculpir uma letra na pedra. Mas o que vai acontecer para ele produzir aquele relevo na pedra? O relevo baixo, quando ele corta a letra. O relevo alto, quando ele corta a pedra e deixa a letra. O que vai acontecer? Fique tranquilo que eu acelerei o vídeo, está tudo bem cronometrado. Esse vídeo aí, por exemplo, nesse primeiro momento não está acelerado, mas vai acelerar agora. Observe o que está acontecendo. Ele está com muita paciência, com uma ferramenta. Agora, está acelerado. Ele está com uma ferramenta, ele tem que ter habilidade, e esta ferramenta começa a tirar pedaços. Esta ferramenta começa a fazer um vazamento na matéria, de modo que aquela pedra fica sem matéria. Ele está arrancando, está meio poeira ali, você vê. Ele está afundando a matéria, ele está arrancando matéria, está fazendo um buraco. Mas o que vai acontecer com aquela pedra? Aquela pedra que começa a ser arrancada aquela matéria, ela começa a ser irrecuperável. Essa pedra nunca mais voltará a ser aquela pedra, porque foi arrancada alguma coisa daquela pedra. Mas ficou na pedra, do que foi arrancado, ficou uma marca. O camarada vai, confere. Aí eu acelerei o vídeo e eu deixo você assistir um pedacinho. Aí eu acelerei para 180. Está rápido assim, mas está acelerado. Mas vai chegar ao final agora. Observe o que você começa a detectar. O que você tem é um buraco. O que você tem é pedaços faltando. Mas o que você tem, para quem vê, é uma marca, é um sinal. Tomou-se a pedra, arrancaram-se pedaços, mas o que você tem é um sinal, é uma marca. Você vê a pedra não presta mais. Não, calma, a pedra agora fala, porque a pedra tem uma marca. Deixa eu começar a falar com vocês, que vai começar um outro vídeo agora na madeira. Quando Deus trouxe você do mundo, Ele te garante uma coisa, que Ele vai arrancar de você um monte de coisas. Ele vai arrancar de você algumas coisas e Ele não vai lhe pedir permissão por uma razão. Porque Ele quer fazer de você um sinal. Não se trata de maldade, se trata de que você não vai falar o Evangelho, abrir a boca e dizer que Jesus é lindo. Você é a marca desse lindo Jesus. Você é a mensagem que Jesus está esculpindo. Ele está arrancando as coisas que tem que arrancar, como a madeira. E você percebe aí na madeira que é muito mais trabalhoso. Todos os dois são trabalhosos. Mas não é fácil. Ele está fazendo uma gravura numa caixa. Você vai ver o resultado final. Então Deus está fazendo alguma coisa com você. Aí o vídeo já está acelerado a 1000. Aí eu já botei a aceleração a 1000. O vídeo de 40 minutos ficou 4 minutos.
um tempo de Deus para Deus arrancar as coisas da sua vida, meu amado. A falta de disciplina, a falta de paciência, a falta de quebrantamento, o julgamento, a mentira. O formão de Deus entra na sua vida para você se tornar a própria mensagem. Jesus não deixou um livro, Jesus deixou uma vida que vai reproduzir na sua vida. Isso vira uma mensagem. Não é o que você fala, é o que você é. Não é o que você diz, é o que você se torna. Ele trabalha, ele arranca. E, de repente, aquela mensagem dos 10 mandamentos, Deus arrancou pedaços de pedra, entregou a mesma pedra, mas estava arrancado pedaço. A mensagem estava na pedra. Na pedra, impressa, que não era impressa, porque quando você tem um papel assim, o papel é branco, mas por cima do papel, pode deixar aí nessa última gravura aí. Pause aí. Bota lá, pause. Aqui, esse papel, tem uma falha pedagógica. Aqui em cima desse papel, eu imprimi uma letra. Então, é papel mais tinta. Aqui é papel mais tinta. Aqui tem duas coisas. Mas nas gravuras que eu coloquei, não é. É uma só coisa. Na pedra já tem a mensagem. Na madeira já está a mensagem. Como foi que a mensagem apareceu? Arrancando o que não presta. Arrancando o que não pertence à mensagem. E se torna a mensagem. O meu jeito vai ser polido, arrancado, mudado, moldado. O teu jeito vai ser podado, movido, arrancado. E você se torna outra coisa com o arrancar de coisas que não pertencem a Jesus. Pertence à sua fabricação originária. Mas Jesus colocou você nas mãos de alguém chamado Espírito Santo para arrancar os pedaços. Você não tem sensibilidade? O formão vem e quebra, e corta. Você não tem empatia? O formão corta, o formão vai moldando a sua vida. É assim que funciona. Ou seja, pode passar a última projeção e termino. Ninguém, queridos, está na terra de passagem, simplesmente, pode botar a última que não está passando aqui, a última. Todo mundo aqui vai ser lançado no mundo para ser a mensagem. Onde você estiver, vós sois, eu não botei a referência, tudo Bíblia. Vós sois o sal. Aí, sal. O que faz o sal? O que faz o sal, pessoal? Depende. Jogue sal na ferida para ver se salga. Depende. Você pode estar no seu trabalho sendo sal. Aquele trabalho precisa de sal na ferida. E você é o sal da ferida. Qual é a ferida? A pornografia. Na hora de trabalho, você fala assim, a próxima pessoa que eu pegar assistindo filme pornográfico, eu vou denunciar. Você acha que é pouco? 1/3 dos homens assistem filme pornográfico durante o trabalho. Você denuncia todos eles, e é ameaçado, eu tenho medo de ameaça. Você vai ser demitido, isso vai acabar nessa empresa enquanto eu estiver aqui. Isso é sal. Você está lá para quê? Eu não vou me importar, eu não tenho nada a ver com isso. Por que você vai fazer isso? Se você é sal, o sal não cai na ferida. Não, o sal é só para quem quer salgar o ovo. E ninguém come ovo na empresa, mas tem corrupção, mas tem roubalheira. Você está lá para salgar. Vós sois a luz do mundo, tem coisa obscura. O chefe está pegando aquela menina, você está vendo, e você vai dizer, chefe, a próxima eu lhe denuncio, eu vou tirar foto. Eu lhe denuncio, eu vou botar na luz o seu negócio, eu vou botar tudo. Dias atrás eu soube de uma empresa, de uma profissional, que pegaram dentro do grupo, vazou lá do grupo, dentro da empresa, não vou dizer dados assim para não comprometer, ela vive de pornografia com o seu companheiro, e pegaram todos os vídeos dela mesma no grupo da empresa. Aí o cliente faz o que com isso? Assim, eu vou tomar providência com você.
Aí você fala, como não? Eu não devo tomar providência. Como não vai tomar providência? Você está no mundo, já é um sinal, você já é um sinal. Você já vai fazer alguma coisa. Você é lavoura de Deus, é difícil de Deus. Ele sabe que você é filho de Deus. Ele sabe que você é diferente. Você não está lá para levar a Bíblia. Você é a Bíblia. Está sendo esculpida. Você foi colocado lá. Feira de Santana vai mudar, queridos. Com palavra, já tem igreja, irmão. Aqui não precisa de igreja mais não. Precisa de uma pessoa que é sal, que é luz, que fura o muro, que passa e diz, você entendeu? É aqui, ó. A mensagem sou eu. Assista esse vídeo agora. Colocou aí, Mateus. Assista esse vídeo. Que alguns não assistiram. Mas hoje todo mundo vai assistir esse vídeo. Solta o som, solta o som, solta o som. Feira de Santana, terra próspera. Enquanto o céu permanecer acima da terra, você e seus filhos prosperarão neste chão. Que os seus jovens sejam como plantas viçosas, que os seus celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões, que seus gados sejam férteis, que nenhum inimigo consiga romper seus muros, que não hajam gritos de angústia em suas praças, pois há um Deus que reina sobre tudo, sentado em seu trono. Que o avivamento seja real, aqui, agora e para sempre. Pode aplaudir o Senhor. Sabe como isso vai acontecer? Com o templo de Deus que é você. Você é o corpo de Cristo, você é a luz do Senhor. Você é essa pessoa. Você é esta mensagem. Deus está forjando você. Casais sérios, casais felizes, casais que se amam, homens respeitadores, homens que dão a mão para a esposa e andam com ela. E aquilo já é a mensagem, irmão. Não precisa abrir a boca não, aquilo já é a sua mensagem. Tem empresas aqui, de sociedade, de pessoas aqui. Agora essa semana mais uma empresa daqui, de 2 sócios, 2 discípulos. Como é que isso vai funcionar? Como é que está funcionando? Aquilo já é a mensagem. Nós estamos aqui para ser luz na Fraga Maia, na São Domingos. Nós estamos aqui, nós somos a mensagem. Você entende o que Deus está chamando você? Amém? Você é luz, você é lavoura. E isso que nós ouvimos do vídeo, não é uma poesia que Nils escreveu. Isso é o Salmo 144. É Bíblia isso que está colocado aqui. Portanto, queridos, eu encerro dizendo para você, Deus escolheu cada um de nós e Ele está arrancando as coisas que não prestam. Deixa Deus trabalhar na tua vida, porque Ele vai trabalhar se você ajudar. Se você não ajudar, Ele vai trabalhar do mesmo jeito. O formão vai cortar do mesmo jeito, porque você pertence a Jesus. Ele vai trabalhar em você, Ele vai mudar você, Ele vai transformar você, para que você se torne esta mensagem. Luzerne é a mensagem, eu sou a mensagem, Lucas é a mensagem. Nós somos um sinal de Deus nessa cidade. Você pode crer nisso? Então levante-se agora, nós vamos orar nessa noite, pela nossa cidade, pelas profissões. Vamos orar pelos profissionais, pelos médicos. Eu quero que você escolha alguma coisa para orar. Eu quero que você escolha para uma coisa para orar. Paulo Jonas pode orar pelos músicos. Lucas pode orar pelos músicos. Vocês podem orar pelos músicos. Senhor, nós queremos músicos. Como Alfredo também vai orar pelos músicos, por exemplo. Luzério vai orar pelos médicos. Fernanda, tal. Enfim, você vai escolher. Que Cláudio vai orar? Vai orar pelas escolas. Nós queremos diretores de escola, professores de escola, que façam a diferença nos seus lugares. Tássio, eu vou fazer a diferença onde eu estiver. Todo mundo aqui. Professores. Quais os professores aqui? Levanta a mão, professores. Olha, um montão de professor aqui. Você vai fazer diferença no seu trabalho. Você é a mensagem. Não se preocupe o que você vai falar. Seja aquilo que você acredita. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar agora. Pai bendito, nós queremos apresentar, Senhor, as nossas vidas desta cidade. Senhor, essa cidade que o Senhor nos plantou aqui, assim como o Senhor levantou nessa cidade, Senhor. Discípulos, famílias,
filhos, pais. O Senhor também levantou missionários. O Senhor também levantou sal, luz, filhos de Deus. O Senhor também levantou, Senhor, membros do corpo. O Senhor também levantou templo do Espírito Santo, para enviar, meu Deus, para onde cada um estiver, fazer toda a diferença lá. Senhor, eu quero orar por cada um aqueles que estão orando aqui agora, orar por profissionais, orar pelas escolas, orar pelas empresas, orar, meu Deus, porque nós estamos aqui, Senhor, como um sinal para essa cidade, e nós queremos, Senhor, aquilo que formos esta mensagem, do que nós somos, ser a mensagem que te agrada e que te revela. Senhor, eu peço que aqueles que têm, Senhor, tomado a sua vida de maneira leviana, de maneira negligente, de maneira passiva, não tem permitido ler, estudar, crescer espiritualmente, crescer em obediência, em disciplina, meu Deus, leva-os a uma mudança essa noite, para que eles sejam, Senhor, como aquela madeira, seja arrancada dos pedaços, mas que apresente uma mensagem, que apresente, Senhor, algo que seja na própria vida, a própria mensagem, assim como nos 10 mandamentos, Senhor, ali naquelas pedras, a própria pedra era a própria mensagem. Eu quero que cada pessoa, Senhor, seja uma mensagem, que cada discípulo seja um sinal nesta cidade, Pai. Eu oro pelos empresários, eu oro pelos médicos, pelos advogados, pelos dentistas, eu oro pelos professores, eu oro pelas escolas, eu oro, Senhor, pelas igrejas, pelos pastores, pelos vereadores, pelo prefeito, eu oro pelas autoridades, Senhor, pelos delegados, pelos soldados militares, pelos soldados civis, pelos policiais civis. Eu peço que a tua bênção, Senhor, faça com que cada um se torne a mensagem, um sinal para a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados. Até o próximo domingo.